¿Nos acompaña o no? Ah, sí, ¿Nos va a acompañar ahora? Ahora no. Ya, ya, está bien. Entonces, ¿cómo podemos ver la compañera en Brasil? Tiene que prender la cámara. Hay algunos que tienen la cámara prendida. Tengo una aquí, primer plano. Sí. Ahí está. Ah, ahí Ahí. sí. Pero voy a poner para que se vea el que habla. A ver. No sé si nos escuchan o ustedes hablan. Sim. Bom dia, companheiras. Bom dia a todos e a Bom todas. dia. Bom dia. Ney, estamos com Ney Menezes, da Universidade da Bahia, da Universidade do Estado da Bahia, com Maria de Fátima Cardoso, do Centro Universitário Jorge Amado, Unijorge Brasil, e Alessandra Rapati, da Universidade Federal da Bahia, Brasil. Sim. Bienvenidos, mucho gusto. Yo soy brasileña, pero vivo aquí en Chile hace 14 años. Como nosotros estamos en un congreso en Chile, también tengo la obligación de presentarlos en castellano. Un honor para nosotros recibirlos acá en el panel que se denomina Criminalización y Violencia en Bahía, Seguridad Pública, Peligrosidad y Venganza Privada. Por el orden que tenemos aquí las ponencias, primero nos expondrá Ney Menezes, seguido de María de Fátima Cardoso y finalmente Alessandra Rapati. Ney, tienes 15 minutos para presentar tu ponencia, que se denomina linchamento. No sé si hay una traducción para linchamento en Chile. Linchamiento. Linchamento igual. Linchamiento, sí. Linchamento, control social y racismo, estrechamiento entre lo público y lo privado en la gestión de las masacres en Salvador. Ney, muchas gracias. Obrigado pela apresentação, boa tarde a todos e a todas. Eu preciso de um tempo para agilizar a apresentação aqui, o PDF, mas não estou conseguindo fazer isso, salvo engano, porque não tenho a permissão. Ah, perfeito. Vamos mandar permissão. Amém. Amém. Ney, segundo. Aí sim. Ahí debería poder compartir. Aí poderias compartilhar. No tiene que compartir. Sí, tiene que compartir ele allá. Ou enviar-nos, nem se Claro. tienen muita dificuldade. Se você tem dificuldade, por último, envia. Ahí deberíamos. Aí parece que sim. Aí Ah, se salió. admitir-lo. Sim. Se salió. Ahora volvió. Make a post, né? Sí, ahí está listo. Hola. Agora sim, Ney. Agora te vejo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Vamos a empezar la primera presentación porque hay un tema ahí con el PPT. Ya, pero ¿problemas Estamos. de conexión no tienen, Sí, no? no. Vale, Estamos vale, perfecto. Gracias. Bueno, Vocês conseguem me ouvir? Perdão pela dificuldade. Aparece o PPT borroso. Ok. ahí Agora está. sim. Ahí está. ¿Le cierro la puertita? Sim. Pronto, posso começar? Pode começar. Tá. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço, né, a organização do evento, né, a Sociedade Chilena de Criminologia. Quero dizer que é uma honra apresentar mais uma vez, né, no evento de vocês.
Então, o meu tema é linchamentos, controle social e racismo, estreitamentos entre o público e o privado na gestão dos massacres em Salvador, Bahia. Ah, Como marco teórico, eu me valho de uma criminologia crítica alinhada à teoria crítica da raça, né? Então, é uma perspectiva que parte da criminologia, né? E busca uma demarcação com problemas que são da nossa região, uma metodologia que é qualitativa e compreensível. Eu aplico análise de conteúdo. Esse é um trabalho que virou a minha tese de doutorado, inicialmente, né, para formar o corpo empírico. Eu selecionei 774 notícias de jornal, um jornal de grande circulação aqui na cidade de Salvador, chamado Jornal à Tarde. Fiz um recorte espacial para a cidade de Salvador e região metropolitana, e depois um recorte temporal, de 1991 a 2019, um período que corresponde ali à pós-redemocratização, né, do Brasil. E esse intervalo foi escolhido basicamente porque, na década de 90, nós tivemos um aumento do número daquilo que chamamos de massacres ou chacinas no Brasil, né? Então, chacinas que foram divulgadas internacionalmente, como o massacre do Carandiru, chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral, né? Algo que se mostra como uma política permanente, uma política criminal permanente de produção de morte no Estado brasileiro. E, de alguma maneira, isso tem uma espécie de paradoxo em relação ao que a gente estabelecia como novo marco constitucional. E aí, investigar esse período de grande encarceramento. Em 1990, nós tínhamos 90 mil pessoas presas no Brasil. Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. Então, investigar esse período de grande encarceramento e de produção de violência pelo poder público, ao lado do número de linchamentos, foi algo que contextualizou também a pesquisa. Então, diante do recorte espacial e temporal realizado, restaram 212 matérias, 212 notícias, e esse número é um número, inclusive, mais representativo do que aquele realizado em pesquisa da Universidade de São Paulo. Bom, no campo teórico, nós temos, de um lado, né, no jurídico, né, numa linguagem jurídica, uma justificação da pena no plano axiológico, feita pelo Luiz de Ferraioli, que é um autor importante para fazer discussão, porque o Ferraioli fundamenta a pena na prevenção geral da vingança pública, ou seja, um autocontrole do Estado na sua atividade punitiva, e na prevenção geral da vingança privada, ou seja, a pena serviria para inibir reações informais aos delitos, né? Então, a pena num plano axiológico, como assinala o Zaffaroni, por exemplo, né, nessa leitura do Ferraioli, serviria nessa construção. É importante dizer que essa construção não toca o empírico, né? Não toca a realidade, a finalidade do trabalho é outra. Bom, no plano, no abolicionismo do Husserl, o autor, no livro Penas Perdidas, vai trazer uma afirmação que não é consubstanciada em dados, mas ele afirma que, em países nos quais o sistema penal funciona a todo vapor, nós temos mais casos de vingança privada. E é exatamente o oposto ao que suscita, né, o autor italiano Ferraioli. Esse contraste, né, também justifica a pesquisa, né, motiva a pesquisa. Bom, no campo sociológico, nós temos uma leitura que se mostra como muito importante de autores da USP no Brasil, indicando que o linchamento é uma consequência da morosidade estatal ou da inatividade estatal. Nós temos, para duas autoras mais críticas, né, poderíamos colocar assim,
a ideia de que o lixamento tem alguma racionalidade e pode se aproximar das dinâmicas próprias do fenômeno criminal. Essas autoras são Maria Benevides e Helena Singer. E de todo levantamento feito, né, nós podemos observar um silêncio da análise dos linchamentos atrelado ao racismo, né, atrelados ao racismo. E isso chamou muito a minha atenção, né, no desenvolvimento da pesquisa, né, já no levantamento bibliográfico, né. E, para além disso, há um autor que tem um livro muito lido, né, muito discutido aqui no Brasil, José de Souza Martins, que indica que linchamentos e racismo são coisas bastante distintas, né? Nesse momento, a gente poderia questionar, a partir de um autor chamado Bonilla Silva, né, Eduardo Bonilla Silva, como tantas mortes por ano, mortes de pessoas negras acontecem no Brasil. Nós temos 45 mil homicídios por ano, de acordo com o IPEA, e 77% dessas vítimas são pessoas negras. Então, como desvencilhar, né? Como desconsiderar essa hipótese, né? Então, como perceber que o racismo produz tanta violência e, no entanto, ninguém se autodenomina racista, né? Eu acho que a pergunta do Bonilla Silva continua reverberando, né? Ecoando aí nessa dinâmica, né? Bom, eu também trabalho algum desenvolvimento sobre a mídia, né, indicando que existe uma violência narrada nessas notícias, mas existe também um script, né, uma narrativa sobre a violência. Então, a mídia e sistema penal, né, historicamente, têm ali trabalhado juntos, né, no sentido de constituir o punitivismo, e também, em alguma medida, o estereótipo, né, do criminoso, do inimigo. Então, o sistema penal tem se valido dessa atividade midiática, né? A partir deste momento, eu quero discutir um pouco os dados, né, com a assistência. E uma primeira pergunta que aparece é a seguinte: o que é que motiva o linchamento aqui em Salvador, né? Primeira, e região metropolitana. Primeira resposta: o que motiva é crime contra o patrimônio. Então, dos 212 casos analisados, nós temos 118 situações motivadas por roubo ou furto, tá certo? Então, o crime contra o patrimônio é aquele que mais motiva o linchamento. Isso significa algo. Mais adiante, nas conclusões, eu quero um tempo também para traduzir esse significado, né? Os resultados dos linchamentos. Então, na maioria dos casos, na maioria absoluta, mais da metade, em 107 situações das 212, nós tivemos a morte da pessoa linchada, tá? Lesões corporais em 87 situações. Então, os linchamentos trazem consequências diante de bens jurídicos que são gravíssimos, né? Que são muito importantes para o nosso ordenamento. São lesões gravíssimas a esses bens jurídicos. A partir das notícias, eu pude também investigar a reação formal aos linchadores. Então, as pessoas que lincharam. Na maioria dos casos, essas pessoas não foram identificadas. Então, isso significa que, para pessoas que produzem morte, não há um interesse do sistema penal em investigar essas situações, esses fatos, essas condutas. Então, um outro percentual interessante é que a notícia não apresenta nenhuma informação sobre essas pessoas. Já em relação às pessoas linchadas, nós temos, como regra, né, em 98 situações, o corpo, né, dessa pessoa encaminhado ao Instituto Médico Legal, e o segundo número mais representativo, a pessoa foi encaminhada à delegacia. Então, isso significa basicamente que, além da vingança privada do linchamento, da agressão, da tentativa de homicídio, houve também, diante do fato, uma vingança pública que se exerceu. Então, eu tenho uma violência que é hiper ou superestimada da pessoa linchada e uma violência que é subestimada dos linchadores.
Só que, como nós acabamos de ver, as pessoas linchadas, em regra, praticam crimes contra o patrimônio, ao passo que as pessoas que lincham, em regra, praticam crimes contra a vida ou contra a integridade física, né? Então, nós temos uma disparidade que merece ser avaliada, né? Também devemos considerar uma identificação que foi feita a partir das fotos das pessoas linchadas nessas matérias. Então, das 212 notícias, nós tínhamos fotos em 57 oportunidades. E dessas oportunidades, desses 57 registros fotográficos, né, 40 pessoas foram heteroidentificadas como pessoas negras. Então, uma pessoa foi identificada como uma pessoa branca e a fotografia não permitiu a identificação em 16 oportunidades. Então, a partir desse dado, né, nós podemos... Eu ouvi alguém? Sim, desculpa, Ney, que só para avisar que você tem 2 minutos. Tudo bem, agradeço. Então, nós temos aqui uma possibilidade, né, a partir desses dados, de sustentar a hipótese de que os linchamentos apresentam uma conexão com a violência racial no Brasil. Apesar, né, disso ser bastante evidente, né, analisando a violência produzida na realidade brasileira, os trabalhos acadêmicos não sustentavam esse tipo de hipótese, contrariando também uma realidade que pode ser analisada a partir dos Estados Unidos. Então, quando a Angela Davis escreve Estarão as prisões obsoletas, a Organização de Movimento Negro nos Estados Unidos teve por base a noção, né, de que os linchamentos eram dirigidos à população negra. Essa conexão no Brasil se perde em algum momento, né? Bom, a última parte do trabalho é uma parte de categorização. Então, eu vou suscitar, né, já me encaminhando para o final, não vou poder trabalhar todas as categorias, eu vou suscitar, utilizando o olhar negro da professora Bell Hooks, né, uma vingança público-privada, né, contrariando a tese que prevalece numa leitura dominante jurídica de que a vingança pública afasta a vingança privada. Na verdade, ambas estão imbricadas, porque quem lincha busca algum nível de proteção de bens jurídicos, não é? E o Estado, ao promover a violência contra a população negra, e de uma maneira arbitrária, muitas vezes, ele acaba perdendo o seu fator institucional, né? Então, há uma desinstitucionalização do controle penal e, ao mesmo tempo, a gente pode observar uma institucionalização de uma vingança privada, porque essas pessoas, de algum modo, estão clamando também por segurança pública e proteção de direitos, né? Uma hipótese que é afastada na pesquisa é a hipótese de que o linchamento é irracional, incivilizado. Na verdade, há uma norma que orienta a produção dessa violência e o racismo é um componente estruturante dessa produção, né? Eu encerro o trabalho com a consideração de que o abolicionismo, considerando, né, avaliando as necessidades locais, regionais, aparece como um projeto permanente e uma luta contínua, inclusive no intento de resgatar experiências de abolição que já foram desenvolvidas aqui no Brasil. Tá? Então, eu agradeço muito pela oportunidade e passo a palavra. Muito obrigada, Ney, pela sua exposição e trabalho interessantíssimo, que depois acho que a gente vai ter que fazer umas perguntas. Por el orden que hay en el Congreso, vamos pasar a la segunda y tercera exposición y al final podemos conversar sobre algunas preguntas que puedan surgir. La segunda expositora es María de Fátima Cardoso, del Centro Universitario Jorge Amado, Unijorge Brasil, Población en Situación de Calle y el Cotidiano de Barbaridades o Barbarie,
en los delitos sufridos en los espacios públicos, un estudio de la realidad de Salvador. Maria Boa de tarde. boa Eu tarde. Boa tarde. Ney, eu mandei a apresentação para você. Você pode projetar, por gentileza, professor Eu Ney? tô baixando aqui, professora. Preciso de um tempo, porque esse intervalo aí, mas tô agilizando as coisas. Ok. Prontinho. Então, para iniciar... Oi. Um prazer conhecê-la. Muito prazer também. Prazer conhecer todos vocês. Parabenizá-los por esse evento. Cumprimentar os meus dois queridos colegas, professora Alessandra Prado, professor Ney Menezes. Mais uma vez estamos juntos e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouco desses saberes, né? O meu trabalho, né, está tentando... Eu pedi a ele para colocar os slides, acho que agora sim. Então, está aqui o primeiro. Ney, pode passar, por favor. Então, o título do meu trabalho é População em Situação de Rua e o Cotidiano de Barbaridades nos Crimes Sofridos nos Espaços Públicos, um estudo da realidade de Salvador, Bahia. Como eu já fui apresentada, né? Sou professora do Centro Universitário Jorge Amado, Unijorge. Próximo, né? Então, para iniciar, dizer que o propósito, esse estudo, né, é um breve recorte, que ele é fruto de um trabalho da minha tese de doutorado, e dizer que antes mesmo de iniciar o doutorado, eu tive uma trajetória com outros trabalhos, principalmente o trabalho do censo da população de rua, da população em situação de rua em Salvador. Então, o propósito desse trabalho específico é, entre outras coisas, mostrar essa necessidade, né, de nós observarmos situações, observarmos mais apuradamente, situações que são narradas pelos sujeitos participantes do estudo, onde foram observadas condições de vida e, principalmente, a vulnerabilidade sofrida nas lutas pela sobrevivência nas ruas e no cotidiano de riscos, que é uma questão determinante para ampliar aquilo que nós estamos chamando de exposição à violência e vitimizações de diversas naturezas. Essas violências e vitimizações estão frequentemente carregadas de requintes de crueldade e barbaridade. Então, esse grupo enfrenta dificuldades, essas dificuldades se evidenciam principalmente na naturalização e banalização dos crimes que são praticados contra eles, e na clara violação dos direitos humanos. Dessa forma, acreditamos que fica escancarada o quanto estamos distante da sua universalidade. A exposição que eu estarei fazendo nos próximos minutos traz uma breve ênfase em situações agudas de vulnerabilidade e vitimização das pessoas em situação de rua e como acontecem as repercussões dessas violências nas suas vidas. Então, evidenciarei brevemente as consequências dos atos devido ao acesso à justiça e a serviços de saúde por parte das vítimas. Quero alertar que esse estudo tratou-se, né, de uma etnografia, ela foi realizada na cidade de Salvador, como o título já traz, e foi finalizada em 2017. Essa etnografia contempla, esse estudo etnográfico contempla, entre outros temas, gênero e sexualidade, identidade, vulnerabilidade, riscos e agravo à saúde, crimes, drogas e controle social, mobilização política e lutas pelo acesso à justiça. Pode passar, Dei, por favor. Os objetivos: descrever e analisar acontecimentos classificados pela população em situação de rua como atos de violência, identificando práticas de defesa, proteção e efeito nas condições de vida. Compreender as percepções do grupo acerca de sua dupla condição, vítima de violências externa e interna e coadjuvantes de atos de violência e vitimização
no interior do próprio grupo, que nós estamos chamando da violência endógena. Como já disse, um estudo... Ney, pode ir passando, sim, até o... Pode ir clicando, por favor. Então, foram realizados alguns percursos metodológicos, dentre os quais as observações participantes diretas. Eu, por muito tempo, alguns anos, inclusive, acompanhei diversos eventos, diversas mobilizações que o grupo realizava, em diversas ocasiões, estando à noite, conhecendo um pouco das suas dinâmicas, registro dessas observações em diário de campo, aplicação de roteiro de entrevista semi-estruturada, diálogos informais com colaboradores de instituições da sociedade civil organizada, também pessoas ligadas ao setor público, como dirigentes de albergues, policiais e guardas municipais. Pode passar, né? Próximo, por favor. Algumas das aproximações teóricas que esse estudo permitiu, uma é a abordagem as abordagens rotineiras, né, de Cohen e Felson, que diz que para um ato predatório, para que esse ato predatório ocorra, é necessário que haja uma convergência no tempo e no espaço de 3 elementos. Um ofensor motivado, predisposto a cometer um crime, alvo disponível, pode ser objeto, pessoa, né, no caso, que possa ser atacado, e ausência de guardiães capazes de prevenir essas violações. A teoria dos estilos de vida, que é utilizada em estudo de vitimização, onde nós temos que os fatores mais influentes no risco de vitimização são exposições, proximidade da vítima ao agressor, capacidade de proteção, atrativo das vítimas e natureza dos delitos. Essa abordagem ecológica também foi muito importante para compreender esses processos de vitimização, que busca na biologia as estratégias de defesa e sobrevivência adotadas no enfrentamento das adversidades ambientais. Então, comparativo entre outras formas de defesa adotada quando a pessoa está distante de situações de risco ou quando passam por experiências de vitimização. Muito rapidamente, falar das questões da vulnerabilidade, né, que nós sabemos que é uma questão central dos estilos de vida desse grupo, que vem dessa dificuldade de acesso, da debilidade ou desvantagem para o desempenho e mobilidade social, ruptura de pertencimento, ruptura nas relações e estado de equilíbrio anteriores, e também, muito claramente, sofrer, né, esse sofrimento em função da exposição a riscos. Próximo, Ney, por favor. Eu gostaria muito de apresentar rapidamente o que eu chamo de cenários de sociabilidade, que foram espaços onde eu pude estar por um tempo considerável e conseguir, né, tendo em vista as próprias situações dessas pessoas, e muitas vezes o medo da proximidade de de alguém que não é do grupo, eu tive que exercer um pouco essa confiança, né, entre eles, e para isso passei um tempo compreendendo o trabalho dessas 4 instituições, né, que eu estou chamando de cenários de sociabilidade. E para tratar sobre isso, é muito importante o que Loic Vacan vai trazer no seu livro de Corpo e Alma, onde ele fala, né, de um espaço, que ele vai estudar esse espaço, no gueto em Los Angeles, que ele diz assim: existe ali uma cruel escassez de recurso, existem relações sociais proibidas do lado de fora, mas que ali se tornam possíveis. Esse é um espaço de uma sociabilidade protegida, existe uma trégua para as pressões da rua, e tudo isso eu observava nesses espaços que podem ser chamados de sociabilidade, mas também espaços de refúgio. Próximo, né? E também dizendo que esses espaços, todos esses 4 cenários, são cenários com mais de 15 anos
de atuação, inclusive a instituição Conceição Macedo, que é um desses espaços, já tem mais de 30 anos trabalhando com esse grupo. E aqui eu trago alguns que eu chamo de breves resultados, né? Que são as marcas físicas da violência, perfurações por disparo de arma de fogo, foi muito comum, inclusive os próprios sujeitos de estudos mostrarem essas marcas, essas sequelas que eles têm no corpo, deformações por pedradas, né? Por alguém atirar pedras, paulada com uma madeira muito grande, barra de ferro, cortes de faca, que são as armas brancas, facas, canivetes, estiletes, navalhas, queimadura é muito comum, as pessoas serem atingidas com gasolina, álcool e depois até a fogo, ou algum tipo de ácido, e as sequelas por serem atingidas com ácido é muito grande, perfurações por objetos pontiagudos e objetos que são trabalhados exatamente com essa função. O próximo, né? E aqui o que eu chamo de medo da noite, que nesse medo da noite encontra-se muito marcante as questões emocionais, de cunho emocionais, psicológicas, que a violência produz, como a dificuldade para dormir, o pavor das pessoas que se aproximam, a insônia, a irritabilidade com os pares e recursos do uso de substâncias psicoativas. Próximo, né? Ainda em relação a esses breves resultados, a pesquisa identificou semelhança nas características dos crimes que acabam culminando em mortes. Uma das estratégias mais utilizadas é atingir as vítimas na cabeça, com pedras, barra de ferro, porque assim se mata mais rápido. Esse mata mais rápido, inclusive, deveria estar aspiado, que é uma linguagem nativa. Os locais de permanência para dormir horários expõem as vítimas a um nível maior de vulnerabilidade e diversos tipos de crime. Os agressores dificilmente são identificados, isso muito marcado pelo desinteresse de investigação por parte do poder público, e os fatos geralmente são esquecidos rapidamente. Os conflitos endógenos se constituem oportunidades para favorecimento do desencadear de violências e vitimizações em diversos níveis. Por favor, Ney. E aqui, para concluir, eu digo que as pessoas... Ney, pode ir passando, por favor, que ele vai fechar um... continue passando. Eu digo que as pessoas em situação de rua não são invisíveis. É possível afirmar que morar na rua significa uma mudança radical no estilo de vida de milhares de pessoas, e o indivíduo se vê privado de determinados direitos. Isso se dá por diversos fatores, inclusive questões objetivas e subjetivas, e está aí inserido o medo e a vergonha. Ney, pode continuar passando. Então, pessoas em situação de rua não são invisíveis, e essa afirmação decorre dessa observação de que o setor de segurança pública está com eles na mira, eles são úteis para responder pela desordem de determinados espaços, no caso de Salvador, principalmente os espaços históricos, e podem colaborar na identificação de criminosos. Comerciantes se abstêm por medo de afugentar os clientes e realizar pequenos furtos em seus estabelecimentos, mas os utilizam para serem, digamos assim, os seus vigilantes, né? Vigilantes que protegem os seus comércios de forasteiros ou alguns novatos suspeitos. As pessoas evitam passar onde elas estão por repulsa ao medo, então elas são enxergadas. Pode passar, Ney, mais uma vez? E a gestão pública, as forças, né? Retira esse grupo, essa população, à força das ruas, inclusive como práticas de higienização. Então, a partir disso, eu busco aqui uma tentativa de evitar generalizações quando se fala em invisibilidade. E pergunto, são invisíveis para quem e quando? Pode passar, Ney? E para terminar, Ney, pode dar mais um clique, por favor? E para terminar, eu trago aqui essa imagem dessa mulher,
Maria Lúcia da Silva, morreu em 2018, ela morreu um ano depois dessa foto. Ela é uma das maiores vozes a favor do acesso à justiça, né, diria, no Brasil e em alguns países, para as pessoas em situação de rua. Maria Lúcia viveu mais de 15 anos nas ruas e, paradoxalmente, ela, por diversas vezes, foi retirada de espaços públicos, como a Câmara de Vereadores, que é esse lugar que ela está ali agora, né, nessa foto, com jatos d'água, jatos fortes de água, acordada no início da manhã, né, logo no amanhecer do dia, com esses jatos de água, e aí, nesta foto, ela está recebendo uma honraria, que é a comenda Maria Quitéria, e Maria Lúcia, um dos seus últimos feitos foi discursar na Tribuna de Honra das Nações Unidas, em Genebra. Então, a essa mulher eu devo toda uma abertura de espaço para que essa etnografia fosse realizada. Ney, só mais um clique. Então, peço desculpas pela correria, o tempo muito curto, né, para a gente apresentar, mas extremamente satisfeita por aquilo estar. Eu deixo esse muito obrigada, que sai do coração de Maria Lúcia, porque certamente era um dos grandes sonhos dela, e toda essa barbaridade e crueldade vivenciada pela população em situação de rua gerasse interesse científico, mas, sobretudo, humanitário. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria de Fátima, pela sua exposição tão impactante, porque termina com uma mulher negra, moradora de rua, que tem uma trajetória de luta de direitos humanos, e eu acho que sempre uma mulher representa todas. Então, muito obrigada por terminar com uma imagem tão bonita para nós. Eu acho que o chileno precisa conhecer mais o Brasil, né? E entender como é a discriminação racial no Brasil, como é tão potente, né? Porque aqui parece que as pessoas pensam que nós não somos racistas no Brasil. Então, agradeço pela exposição, e depois vamos fazer as perguntas que se apresentam. Nós seguimos com a exposição da nossa última panelista hoje. Só um momento para poder apresentá-la de forma adequada. Seguimos com a Alessandra Rapati, da Universidade Federal da Bahia. Não sei se disse bem o seu nome, Alessandra. E o tema da ponência é peligrosidade e seletividade penal. Boa tarde a todos e a todas. Sou a Alessandra, professora da Universidade Federal da Bahia. Um prazer estar aqui no SOSCRIM, nesse terceiro evento tão importante sobre Alessandra, você está silenciada. Parece que se quedó pegada. perspectiva. Agora, voltou. Que eu acho que travou, né? Eu acho que foi a internet deve ter oscilado. Peço desculpas. Tá bem. Eu dizia, sou professora da Universidade Federal da Bahia. É um prazer estar aqui nesse terceiro evento do SOSCRIM, no Congresso, e ao lado de colegas queridos, Ney Menezes, professora Fátima, e um prazer conhecê-los, as pessoas que estão aí na mesa no Chile. Bem, o meu recorte, o recorte agora do tema que eu tenho me debruçado, né, tenho me debruçado sobre a questão da periculosidade e a relação com o superencarceramento e a questão da seletividade penal. Inicialmente, a questão da periculosidade surge para mim como objeto de pesquisa
em razão da questão do estudo das medidas de segurança aqui no Brasil, porém, verificamos todas as críticas formuladas em torno dessa questão da periculosidade, porém, verificamos, a partir de outras pesquisas e outros estudos, que a periculosidade, embora assumida do ponto de vista dogmático como pressuposto da medida de segurança, essa categoria, esse instituto, esse dogma acaba se infiltrando também no direito penal e no processo penal a partir da aplicação da pena e da determinação da decretação de prisão provisória. Eu trago aqui inicialmente dados do Brasil, dados atuais do Brasil, destacando aí essa questão do superencarceramento. Temos notícia, o próprio SISDEPEN nos informa que o encarceramento nos últimos anos decresceu um pouco, ainda assim temos uma superpopulação carcerária, e uma grande quantidade de presos provisórios. Formada essa população por pessoas negras, jovens, de baixa escolaridade, normalmente, e também numa situação de vulnerabilidade econômica, coincidindo com essa população, por exemplo, apresentada pela professora Fátima e também trazida pela pesquisa de Ney Menezes. Eu parto do recorte de 3 decisões. 3 decisões, 3 situações distintas. Então, a minha análise, a pesquisa que eu faço a partir da análise de decisões judiciais, portanto, é uma pesquisa teórica, mas também empírica, documental. 3 decisões do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, uma referente ao tempo de cumprimento da pena, da medida de segurança, a segunda, a aplicação da pena, e a terceira, a decretação de prisão cautelar, tendo um ponto em comum. Decisões judiciais reiteradas, aqui são apenas um exemplo desse volume de decisões no mesmo sentido, que implicam na privação da liberdade, tendo por fundamento a periculosidade do agente. Observa-se que, em regra, em decisões como essas, não se discute a adoção da periculosidade como fundamento. No máximo, são discutidos os limites da sua implicação, a exemplo de como avaliar a periculosidade e a conduta social do agente na dosimetria da pena, ou o risco para a ordem pública nas prisões cautelares. São, portanto, decisões que partem do dogma da periculosidade, isto é, da consideração do estado perigoso como atributo de determinadas pessoas, que colocam em risco a ordem social e justificam, assim, a intervenção penal. Mais de um século passado, das primeiras discussões sobre a definição de periculosidade e a despeito da sua inconsistência, como apontam Nibal Bruno, Michel Foucault, Fernanda Barros Brisset, Cláudia Rauter e Haroldo Caetano, verificamos que a perigosidade se infiltra no direito penal e no direito processual penal, expressamente como pressuposto da medida de segurança, ou disfarçadamente como medida da individualização da pena, na análise da personalidade, da conduta social, dos antecedentes, da reincidência, ou fundamento da prisão cautelar, na análise do perigo para a ordem pública. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo analisar como o axioma da periculosidade se expandiu para além da legitimação da intervenção penal sobre a pessoa portadora de transtorno mental através da imposição da medida de segurança, servindo como lastro maior para o encarceramento em massa e a seletividade do sistema penal. Foi realizada pesquisa teórica pautada em perspectivas criminológicas críticas a respeito da periculosidade, bem como em fontes indiretas, isto é, pesquisas empíricas que tiveram como objeto decisões judiciais referentes à dosimetria da pena, à decretação de prisão cautelar e à imposição de medida de segurança. Ainda com o fim de analisar se a dogmática cumpre um papel delimitador do poder punitivo, foi realizada a pesquisa documental que teve por objeto acordos do Superior Tribunal de Justiça que abordam a periculosidade em um dos recortes apontados na pesquisa. A ideia de periculosidade, sabemos, surge associada
A noção de degenerescência de Morel, ela é referida também por Rafael Garófalo, assim como Ferri. Então, a escola positiva desenvolve essa categoria, esse dogma da periculosidade, que logo é abraçado pelo direito penal para justificar a imposição de medidas de segurança. Aqui no Brasil, a nossa legislação adota a periculosidade como pressuposto da medida de segurança desde o Código de 40, e lá expressamente se falava em presunção de periculosidade, então se associando, né, havendo aí uma vinculação naturalizada entre crime, perigo e loucura. O nosso atual código não se refere mais a essa presunção expressamente, mas, em razão do indivíduo que tem uma doença mental no momento do fato se manifesta, e ele, né, por isso, ao praticar um fato considerado crime, a ele deve ser imposta uma medida, ele revela perigo e, portanto, deve ser aplicada uma medida de segurança. Não existe exame para verificação da periculosidade. Portanto, a periculosidade continua sendo presumida, o que tem, portanto, nessa associação entre crime, perigo e loucura, e tendo em vista o perfil das pessoas que normalmente são alvo do sistema, pessoas, portanto, economicamente vulneráveis, pessoas negras e pessoas, né, também vulnerabilizadas socialmente, como em relação à moradia e à escolaridade, percebemos o quanto essa noção de periculosidade, essa justificativa, favorece a seletividade do sistema, né, justamente por se tratar aí de uma presunção de periculosidade. No caso da individualização da pena, verificamos, né, nas sentenças que, embora a dogmática penal não diga que a periculosidade deve ser fundamento da pena ou medida da pena, a partir do momento que a legislação se refere a critérios na aplicação da pena, como culpabilidade, antecedentes, conduta social, isso dá margem ao juiz considerar, né, a periculosidade como medida da pena. Muitas vezes a periculosidade vem associada à gravidade, isso, né, expressamente os juízes se referem à periculosidade associada à gravidade do delito, principalmente nos crimes de tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Está associada a periculosidade a pessoa não possuir ocupação lícita, a questão da reincidência, de antecedentes, e aí desrespeitando presunção de inocência, muitas vezes processos em cursos ou inquéritos instaurados. E é muito comum também o registro, de uma forma muito superficial, a personalidade voltada para o crime, a personalidade distorcida, a personalidade comprometida com a prática de delitos. Em relação à prisão cautelar, nós verificamos, né, que o nosso código ele vai ser alterado o Código de Processo Penal, né, cuja a redação original previa que a prisão preventiva decretada nos crimes com penas altas, essa redação ela é alterada em 67 e passa a prever que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública. Chamamos a atenção que em 1967 nós vivíamos aqui um período de ditadura, né, e que, portanto, essa alteração ela não se dá de forma pensando em termos técnicos de fundamentação de uma dogmática garantista, mas, ao contrário, vivíamos num Estado autoritário e que se utiliza, portanto, desses termos para ampliar a possibilidade do exercício arbitrário, né, da prisão cautelar. Verificamos também um recurso que é muito comum, a não fundamentação exatamente no caso concreto desse risco para a ordem pública, mas simplesmente a referência à periculosidade do agente.
né? Uma periculosidade que, nesse caso, vai estar associada à reincidência, aos antecedentes, a um fundado receio de reiteração criminosa, a fazer do crime meio de vida, né? Então, portanto, e aí esses dados foram coletados, né, pelo nosso grupo de pesquisa em decisões do núcleo de prisão em flagrantes, é um núcleo que nós temos aqui no Brasil, em que a pessoa presa em flagrante é encaminhada para que o juiz avalie se ela deve permanecer presa ou se deve ser liberada. Tem ainda a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, e é nesse momento, por exemplo, que o juiz vai avaliar se estão preenchidos os requisitos do artigo 312. E nós verificamos aqui que há um recurso muito frequente à decretação da prisão ou de medidas cautelares com base nesse argumento da manutenção da ordem pública. Então, a periculosidade também está presente de maneira implícita no direito processual penal, vinculado ao instituto da prisão cautelar. Nesse caso, verifica-se que a referência à periculosidade remonta à associação que a escola positivista construiu entre periculosidade e reiteração criminosa, habitualidade, modo de vida, sob a roupagem de garantia da ordem pública. Inclusive, quando a motivação é baseada em fatos ligados à pessoa do acusado, periculosidade, por exemplo, e não a conduta por ela praticada, as chances da prisão se prolongar por todo o processo são exponencialmente aumentadas, sobretudo porque elementos intrínsecos à pessoa do agente o acompanham indefinidamente, como pontuam Chaves e Silva numa pesquisa que fizeram com base em decisões judiciais. Nós temos, né, portanto, pesquisa realizada para investigar os elementos estruturais e ideológicos que fomentam o uso abusivo da prisão provisória no Brasil. Especificamente, foram essa pesquisa desenvolvida por Gueringueli e outros nos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo. Essa pesquisa conclui, após análise de julgados sobre tráfico de drogas, que a frequência do argumento da ordem pública como balizador das decretações das prisões revela um padrão decisório que perpassa os diferentes tribunais de justiça das capitais pesquisadas. Esse mesmo relatório registra que, no tocante ao crime de roubo, em alguns dos tribunais, a garantia da ordem pública e a reincidência dos pacientes foram determinantes para a manutenção da prisão preventiva, desconsideradas as condições subjetivas favoráveis como residência fixa e emprego lícito. Aqui também o Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal, em convênio com o Tribunal de Justiça da Bahia, ao realizar pesquisa sobre as audiências de custódia realizadas em Salvador, verificou que das 285 decisões analisadas que decretaram prisão preventiva, 114 fizeram referência à periculosidade do sujeito como fundamento, em conjunto ou não com outros requisitos legais, e em 199 casos, o receio da reiteração criminosa foi fundamento para decretar a prisão. Na pesquisa que fizemos, ao analisar 67 casos de furto apreciados pelo Núcleo de Prisão em Flagrante em 2018, em todas as ocasiões, as autoridades judiciárias apontaram para a necessidade de decretar cautelar prisional como forma de impedir a reiteração delitiva, fundamentando na periculosidade do sujeito ou no fundado receio de reiteração, em alguns casos, ou em alguns casos em ambas. Observamos que tais termos frequentemente foram usados com enorme abstração, sem qualquer referência a elementos específicos da situação fática analisada, e que, em algumas decisões, as autoridades judiciárias fizeram questão de ressaltar que o fato do agente ser primário e ter residência fixa não lhe garante alvará permanente de impunidade, coincidindo com os dados de Gueringueli e outros. Alessandra, um minuto. Tá bom. Então, para concluir, nós vamos trazer a análise dessas decisões. Não encontramos referências expressas às questões relacionadas à raça, nem
expressamente algo que dissesse respeito à situação econômica, exceto o não ter ocupação ilícita, mas verificando o recorte do perfil desses sujeitos, verificamos uma sobre-representação da população negra, considerando os dados das pessoas presas e os dados da população em geral, e uma sub-representação da população branca, né, em referência a esses dados. Há também, na pesquisa feita por Signoretto e Gueringhelli, um registro, né, do chamado tirocínio. O que é o tirocínio? A Jaqueline Signoretto se refere ao tirocínio, que é muito comum, né, essa referência aos policiais que atuam na rua, nas intervenções em rua, nas prisões efetuadas para averiguação. O tirocínio significa bater o olho e verificar que aquela pessoa é criminosa apenas pela percepção do olhar, né? Da experiência que essa pessoa tem. E eles verificaram que isso também acontece nas audiências de custódia com os juízes. Inclusive, os juízes dizem que as audiências de custódia facilitam o exercício do tirocínio, de bater o olho na pessoa e saber que ela é perigosa e que precisa, portanto, continuar privada de liberdade ou ter alguma medida cautelar alternativa. Portanto, verificamos, numa pesquisa também de Jeová de Barros com os policiais que encaminham essas pessoas ao núcleo de prisão em flagrante, que há uma filtragem racial. Os próprios policiais acabam admitindo que muitas abordagens vão partir desses critérios relacionados à classe e à raça. Então, nesse sentido, concluímos que a periculosidade, né, tem, enfim, embora não admitido expressamente pela dogmática como um instituto do direito penal ou processual penal, tem servido de base para o superencarceramento e a seletividade do nosso sistema penal. Obrigada e desculpe se avancei um pouco no tempo. Muito obrigada, Alessandra. Um minutinho, está tudo bem. Voy a pasar la palabra a las personas que están presentes para saber si hay alguna pregunta. Tenemos más o menos 5 minutos para preguntas y respuestas. ¿Ya? Posso começar? Sí. Bom dia, eu sou Jaqueline Carvalho, eu trabalho na Universidade de Málaga, na Espanha, e tenho perguntas para Ney e para Maria de Fátima, vou ser bem rápida. Ney, a pergunta, vocês estão me escutando bem? Sim? A pergunta é mais metodológica. Eu entendo que a decisão de pegar as notícias como elemento de análise é porque não há registro em nenhum outro lugar, não, dessa situação de linchamento. Eu entendo que a ideia não é analisar o enquadramento das notícias, senão utilizar as notícias como fonte de informação para quantificar e ver um pouco o que ocorre nesse mundo do linchamento. Se é assim, se eu entendi bem, eu queria entender como foi selecionado realmente essas notícias, porque eu imagino que um mesmo evento de linchamento pode gerar várias notícias diferentes, né? E como foi feito, digamos, porque eu trabalho também com meios de comunicação, eu tenho muito interesse nisso, para saber as estratégias metodológicas, para ver se eu posso também me inspirar nisso. Vou fazer rapidinho uma pergunta para a Maria de Fátima. Eu fiquei curiosa para saber mais sobre o perfil das pessoas na rua, durante a sua pesquisa, se existiam muitas mulheres, como era essa proporção de mulheres e homens, você colocou o exemplo da mulher no final, e a gente sabe que as vulnerabilidades são distintas, né, e a situação de violência sexual e tudo isso tem um impacto muito maior. Eu trabalhei também com pessoas na rua, na Espanha, eram meninos, eram menores de idade, né? A gente trabalhou especificamente com esse grupo. E, nossa, super interessante tudo, eu poderia fazer 1000 perguntas, mas também perguntar por falta de tempo, o tema da saúde mental na rua também, que é um tema super importante, né? E acho que é um elemento fundamental. E uma pergunta mais para fazer uma crítica pública e ver como é que está chegando no Brasil esse tema. Na Espanha se cunhou o termo aporofobia tem uns anos e virou a palavra do ano na Espanha. Eu, particularmente, tenho muito receio ao termo. Acho que ele
passam água sanitária em muitas coisas, para não falar de racismo, para não falar de outros temas. Eu não sei se na sua pesquisa, Maria de Fátima, você chegou a falar sobre esse tema. Já não falo mais. Podemos começar pelo Ney, depois a Maria de Fátima? Boa tarde novamente, bom dia para vocês, né? Eu agradeço pela pergunta, agradeço a professora pela pergunta. É uma questão metodológica, então, o que foi feito, né? Eu me dirigi ao arquivo do Jornal à Tarde, lá eles têm um sistema de busca. Eu fiz a busca pela palavra linchamento e encontrei 774 notícias de 1981 até 2019, né? Então, eu li essas 774 notícias e cadastrei cada uma em uma planilha do Excel, indicando o nome da pessoa linchada, a data do evento, né, para evitar uma duplicação sobre os casos, né? Então, eu fiz o tratamento dos dados a partir dessas informações. Então, fiz uma leitura teste para identificar os campos mais importantes, né? Então, reação aos linchados, reação aos linchadores, qual foi o fato gerador do linchamento, qual foi o resultado do linchamento, né? Então, fiz essa planilha e depois fiz o recorte também temporal e espacial, restando ao final 212 matérias. Há no trabalho, na tese, uma reflexão sobre a narrativa da violência, o script utilizado pela mídia, que remete a uma dramaturgia, inclusive, do crime, né? De narrar um crime com autor e vítima, só que não coloca como autor de crime quem lincha, coloca autor de crime quem é linchado, né? Então, existe uma reflexão sobre a dramaturgia que envolve aí essas situações e uma violência também que é narrada. Então, ao mesmo tempo em que a notícia é fonte da informação, ela também é fonte da análise, tá? Então, metodologicamente, eu trabalhei nessa perspectiva. Obrigada. Maria de Fátima, por favor. Olá, novamente agradecer por esta tarde tão produtiva e aproveitar e agradecer a Ney por ter passado os slides, eu havia esquecido, Ney, muito obrigada. Olha, obrigada pelas perguntas, né? Porque elas ajudam um pouco a entrar em aspectos que eu não entrei. A rua, ela é negra, e aí a deferência, também agradecer por essa deferência às questões do racismo, né? Que não deu tempo a gente tratar, mas a rua é negra e ela é masculina. Então, mais de 80% da população em situação de rua é formada por homens. Em relação às mulheres, eu diria que é uma sobrevivência perversa. E aí o meu trabalho, ele mostra a questão feminina na rua. E nós poderíamos ter tantas outras apresentações e não iríamos conseguir dar conta da complexidade que é a situação da mulher na rua, não é? Então, e em relação à questão da aparofobia, né? Eu estive visitando a Espanha, Barcelona, e estive num centro de acolhimento à população de rua e ouvi realmente as considerações que a senhora acaba de fazer em relação a essas tratativas. Existem estudos chamados, estudos ainda muito, digamos assim, não tão amplos, mas o que nós chamamos de arquitetura hostil. Então, essa arquitetura hostil, então, passar água sanitária nos lugares, construir bancos com separações muito pequenas, né? Então, tipo, dá para uma pessoa, duas sentarem, colocar cactos em espaços onde as pessoas usam, plantar, não é? Espécies que têm espinhos. Então, tudo isso nós estamos vendo enquanto atitudes de repulsa e de expulsão dessas pessoas em situação de rua.
não só no que diz respeito, até mesmo agora ao paisagismo, não é? Porque nós começamos com essa arquitetura em relação aos equipamentos, em relação a estar jogando determinado líquido em determinado lugar, para que as pessoas não deitem, não possam deitar ali. Então, isso é muito recorrente, e eu acredito que os próximos estudos que venham sobre a população em situação de rua não deve negligenciar essa forma, né, de higienização, porque são essas estratégias, esses subterfúgios que nós vamos utilizando, inclusive com a desculpa, né, do embelezamento da cidade. Eu não sei se eu consegui responder, porque o tempo, né, era curto. Muchas gracias, muito obrigada aos três expositores. Alessandra, senti no fundo da alma não poder também fazer uma pergunta para você. E Carlos Silva, que me acompanha, que é defensor público aqui em Chile também, porque vemos muita semelhança nos critérios da prisão preventiva. Aqui, eu acho que pela nossa tradição jurídica, nosso Código de 40, ele é uma reprodução do Código de Rocco, um código fascista. A gente traga melhor essa história da peligrosidade aqui no Chile, mas o Chile está caminhando a passos largos para isso. Eu vejo no Chile mais resistência teórica à questão da periculosidade, mas a prática vai caminhando para isso assim a passos largos. Por tradição jurídica, o Chile tem melhor conhecimento de que a periculosidade é fruto da escola positivista, mas nós não. No Brasil, nós somos filhos do fascismo em matéria penal. Então, para nós é escancarado o problema. Mas nós vamos aqui também a passos largos. Então, é muito preocupante o cenário aqui no Chile também. E maravilhosa a oportunidade de conhecer os três, e espero que a gente possa estreitar laços aí por internet, também com a companheira que acabo de conhecer, que também é brasileira, e Carlos Silva, que é o chileno do grupo, e que é muito querido amigo e um grande defensor público, e muitas graças. Muito obrigada. Eu gostaria só de deixar o meu e-mail, o meu contato. Por favor. Que a gente... Alessandra, com dois... Alessandra. @ufba.br. Alessandra. Prado. @ufba, certo. Universidade Federal da Bahia. E rapidamente dizer, professora, que nós discutíamos, eu e Ney, outro dia, a questão da aparofobia, né, e como isso nos assustou justamente por desviar a atenção para questões que nós estamos avançando aqui. A sua pergunta, nós nos olhamos aqui porque nós não tem muito tempo nós discutimos exatamente isso. Pois é, quando eu escutei a primeira vez o conceito, eu fiquei chocada, fiquei um pouco perdida e digo, será que eu estou ficando louca? O que está acontecendo? Eu tenho que falar com meus conterrâneos brasileiros para ver se... E eu gostei da confirmação. Então, vamos seguir nesse... Eu vou começar a investigar esse tema na Espanha porque, enfim, está precisando de investigação nesse sentido. Valeu. Muito obrigada, hein? Um abraço grande. Um abraço, um prazer. Obrigada. Tchau. 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 Que ruim.